Olá, vamos para mais um episódio, bora pensar? Hoje eu trago aqui uns questionamentos sobre temas extremamente sensíveis. São questionamentos, são tentativas de visões para discussões, claro, óbvio, como sempre, dentro de um propósito de bem maior, de abertura, de capacidade de discussão mesmo, né? Discussão no melhor sentido, né? Sem forçação de barra, sem as dicotomias aí de simplesmente certo ou simplesmente errado, tá? Então eu vou trazer um tema, eu não sei nem se ele caberia num vídeo relativamente curto, mas se não, depois eu faço episódio 2, 3. O tema é os jargões. Quem está hoje, né, na vida profissional, e na verdade nem tanto profissional, tá? Hoje na vida cotidiana, né? Nós estamos cercados de jargões. No meio corporativo, então, nem se fala, né? São os jargões que a gente vive e que são falados aí, né? De maneira irrestrita, e muitas das vezes, isso é o pior, que eu imagino, é que repetem-se sem o devido conhecimento de quem os está repetindo. Para mim, talvez esse seja o mais complicado. Então vamos lá, vamos começar então com um jargão aí, os wokes. Será que eu começo por esse? Acho que sim, é uma boa. Os wokes. Né? O woke é o acordado, é o desperto, né? Que veio da palavra, né? do termo em inglês e tal. E aí, quando a gente vê os despertos, a gente se depara com pessoas que estão repetindo aquilo que alguém as influenciou a repetir. Parem para pensar. Dos wokes vem as várias divisões, né? Aí dentro dessa plataforma woke vem a sustentabilidade, que a gente já falou alguma coisa sobre isso aqui, que deveria ser extremamente questionado. O ambientalismo de apartamentos da Faria Lima. É interessante a gente falar em ambientalismo de alguém que nunca nem pisou. Eu tenho, só para vocês terem ideia, eu tenho um grande amigo que ele tem próximo da minha idade, e talvez para muitos vai parecer algo assim, puxa vida, que loucura, que absurdo, e não é. Não é. Esse amigo nunca viu uma vaca presencialmente na vida, né? Porque ele morou num ambiente, ele se criou e morou num ambiente corporativo, vamos dizer assim, né? Num ambiente, desculpa, eu até falei errado, corporativo não, metropolitano, cosmopolita. Então, ou seja, isso aí, esses ambientalistas que nunca botaram o pé na grama. Ambientalismo, quem pode realmente falar sobre ambientalismo? Mudança climática, nós já falamos isso, que aí entra dentro do catastrofismo humano, né? O ser humano adora uma catástrofe, né? Esse pessoal que a Terra toda, na Terra, o meio ambiente e tal, e normalmente as pessoas que falam de meio ambiente não conhecem nada de meio ambiente. E aí outras agendas, as agendas Black Lives Matter, e aqui entendam bem,
Eu não estou falando nada contra ninguém. Eu estou questionando, isso é muito importante, porque hoje em dia é extremamente difícil a gente lidar com esses temas muito sensíveis, tá? Eu não estou falando nada de raça, de cor, de nada disso. Eu estou falando de movimentos, né? Então são movimentos que têm na sua gênese, às vezes, atos até criminosos. E aí eu vou passar para mais um movimento também, de novo, movimento. E aí eu vou citar logo depois desse um outro, para que vocês entendam que eu não estou falando nada de pessoas ou de escolhas das pessoas com relação a elas mesmas. Eu estou falando de pessoas dentro de um contexto populacional que no final das contas vira gado. Param de pensar objetivamente e viram gado, só simplesmente repetindo aquilo que veio com o vento. Então esses movimentos de minorias como o LGBTQI+, e aí, por isso é que eu vou falar, eu vou citar um outro movimento, e esse realmente para mim é um movimento perverso, tá? Que é o feminismo, né? É um movimento ambientado na cultura mais sórdida comunista, e aí as pessoas simplesmente saem falando essas coisas e aí tem os termos, tá? Os termos eu adoro, eu sou apaixonado com os termos. Empatia, né? Vocês já pararam para se perguntar que pelo menos, se não na totalidade, na quase totalidade das pessoas, quem pede empatia é porque normalmente está descumprindo alguma regra e quer que as pessoas que estão sendo lesadas aceitem em nome de uma empatia. Esse é um grande problema, porque empatia é uma coisa, é uma sensação e um sentimento que ele é inerente do ser humano, exceto se a pessoa tiver algum problema psiquiátrico, né? Por exemplo, um serial killer, ele não tem empatia, tá? Mas aí são distúrbios psiquiátricos, né? O psicopata, ele não tem empatia, mas a empatia é vamos dizer, ele é inerente ao ser humano. É isso. Você vê uma pessoa numa situação, você vê uma senhorinha atravessando a rua, você tem ali, né, aquela sensação de, se preciso for, ajudar, aquela sensação de um certo pertencimento, até de simpatia, né? A empatia com a simpatia, né? Elas andam, mas não, a empatia é usada para quê? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu moro num condomínio e aí que não tem uma área para as crianças brincarem, uma área até boa e tudo, lembrando, dentro de um grande centro, né? As áreas são mais restritas, mas aí o pessoal, né, os filhos sem pais e mães, né, para educarem, né, porque o problema dos filhos hoje não são os filhos, são os pais. Eles então estavam jogando bola na região da garagem. E aí batia a bola nos carros, é claro, lógico. Ou seja, estavam fazendo algo que não era devido, que eles não tinham exatamente uma noção daquilo ali, uma responsabilidade sobre aquilo, que deveriam ser orientados e que não eram. E veio, mas não só essa questão de você estar podendo depedrar a propriedade alheia, tá? Não é só essa questão. Tem uma questão muito maior do que isso, que é a segurança. Né? Uma criança pequena atrás de um carro sai, um carro entra, né? Tem um fluxo ali e tal. Então tem uma questão primária de segurança, não só de questão patrimonial alheia. Eu assim, eu fui agraciado, eu posso dizer com vocês assim, eu fui agraciado por um indivíduo formado, que respondeu no grupo o seguinte: não, a gente precisa ter mais empatia com as crianças,
porque eu trabalho numa UTI infantil, então entenda-se, ou ele é enfermeiro, ou é da área, né, grande área da saúde, ou fisioterapeuta, ou médico, tudo. Então, eu trabalho na área, e aí eu estou falando isso porque, né, isso aí deveria denotar que ele não é uma pessoa, não deveria ser uma pessoa absolutamente ignorante. Pelo menos tem uma educação formal. Mas então ele falou que deveria deixar as crianças porque ele trabalha no UTI infantil e isso é muito sofrimento. Então as crianças, elas que não sofrem, elas merecem ter né, ou seja, ter a sua liberdade e experimentar as boas sensações. Eu fui agraciado com isso. Eu quase que eu respondi, falei assim, engraçado, eu já trabalhei numa UTI adulta, então eu acho que então os adultos também deveriam fazer o que eles queriam, né? Então, por quê? Porque existe sofrimento na UTI adulta. Seria hilariante se fosse realmente comédia, né? Mas não, eu tenho certeza que essa pessoa pensa isso. E esse é o nível de entendimento de empatia. Esse é o nível de entendimento de empatia das pessoas. A empatia é o seguinte, estou furando eu estou citando exemplos aqui bem rotineiros, né? Mas que eu acho que cada um de vocês vai ter aí 1 milhão de exemplos para citar. Eu estou furando a parede do meu apartamento domingo, 7 horas da manhã. Normalmente é algo que, né, os condomínios proíbem. E aí alguém reclama, não, mas tem que ter empatia. Tem que ter empatia comigo, porque é o único dia que eu tenho em casa. As pessoas, outra vez também ouvi uma coisa muito interessante. As pessoas, elas usam a contramão para entrar mais fácil na portaria, né? Na portaria da garagem, né? No portão da garagem. E a 100 metros tem um local para você fazer a conversão. E aí eu ouvi de uma pessoa que as pessoas fazem isso para ter 1 minuto a mais com os filhos, que as pessoas deveriam ter empatia. Isso é realmente empatia? E é engraçado que agora falando, eu estou aqui falando, e o seguinte, já tem um vídeo, já está longo, eu vou realmente interromper. Eu acho que esse vídeo eu vou ter que fazer umas 2 ou 3 episódios. Mas eu faço um convite, bora pensar, é isso que realmente nós estamos projetando para nós mesmos, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para os nossos filhos? É esse tipo de empatia? E não só, e aí eu usei empatia, como eu usei, né, fiz outras ponderações sobre movimentos, né, feminismo, nacionalismo, naturalismo e essas coisas assim. Será que realmente nós entendemos o que nós estamos falando ou simplesmente repetindo? Bora pensar?